Bom, pessoal, olá, aqui é o professor Valdivino, nono ano, Geometria, segundo bimestre 2020. Alunos do Colégio Marechal Malé. Pessoal, volto a reforçar para vocês e pedir que vocês façam as atividades. Assistem às videoaulas, não deixam de fazer. Eu preciso do retorno dessas atividades feitas. Vocês resolvem no seu caderno, posta para eu dar uma olhada e depois vocês deixam registrado. Porque quando voltarmos presencial, vou dar um visto em tudo, beleza? Com esses exercícios feitos por vocês, pessoal, eu vou validar as presenças e também dar uma nota para vocês, beleza? Mesmo eu tendo feito as correções, eu preciso que vocês façam essas atividades, beleza? Então vamos lá no conteúdo de hoje. Pessoal, então a nossa aula de hoje, nós vamos falar do seno, cosseno e tangente de ângulos obtuso. Pessoal, nas aulas passadas nós falamos do seno, cosseno e tangente com ângulos notáveis, que é o ângulo de 30, 45, 60. Aí eu acrescentei 90 e o zero, beleza? Agora nós vamos falar de ângulo obtuso. E o que é o ângulo obtuso? Pessoal, o ângulo obtuso é o ângulo maior que 90. Ele é maior que 90 e menor que 180. Então, mas vamos analisar aqui, pessoal. O ângulo obtuso vai de 91 a 179. Professor, e o 180 é o quê? 180 é o ângulo raso, né, pessoal? O ângulo raso é exatamente o ângulo de 180 graus, que é o seu ângulo exato 180, tá? Então vamos aqui, pessoal. Essa regrinha, essa teoria, vai te entender como é que você descobre o suplemento daquele ângulo. Não esqueça vocês que o que é no ano o ângulo suplementar. Pessoal, o ângulo suplementar é o ângulo de 180 graus, tá? Eu inclusive escrevi aqui, ó. Ângulo suplementar é o ângulo de 180 graus, tá? Que é o mesmo que o ângulo raso. Bom, o que acontece, pessoal? Vai lá que eu peço para vocês calcular, por exemplo, seno de 120, que é o nosso exemplo aqui. Aí você fala, pô, seno de 120 não é ângulo notável. Como é que eu descubro isso? São essas fórmulas que vai fazer com que você consiga transformar esse ângulo de obtuso para notável. Entendeu? De obtuso para notável. O que é notável? É o ângulo de 30, 45, 60. Inclusive o de 90. Beleza? Esses são os ângulos notáveis, como eu mostrei na tabelinha de vocês. Então vamos entender aqui, ó, seno de alfa de um ângulo obtuso, a fórmula é essa daqui, pessoal. Você vai pegar o seno, você vai pegar o suplemento 180 menos o ângulo que ele quer que você descobre. Bom, o ângulo aqui, olha o exemplo. Já vou fazer logo um exemplo aqui. O exemplo é seno de 120. Seno de 120 é um ângulo obtuso, porque ele passou de 91. Se ele passou de 91, eu tenho que transformar ele num ângulo notável. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o 180 menos esse ângulo 120, que deu o quê? 60. Só que eu não estou falando seno, aí você vai ter que ir lá na tabelinha e ver quanto é que vale seno de 60. Eu postei o vídeo com a tabela, expliquei para vocês e vou te falar agora a resposta. Seno de 60 e raiz de 3 sobre 2. Tá claro, pessoal? Beleza, vamos para a próxima? Pessoal, a próxima questão diz o seguinte, o cosseno. O cosseno, pessoal, a fórmula é a mesma. Há uma pequena diferença do seno para o cosseno. O seno, pessoal, é positivo aqui, ó. E o cosseno, ele é negativo. A diferença é que aí vai ser, ó, menos cosseno 180 menos o ângulo que você tem que descobrir, que no caso é o ângulo alfa. Aí cosseno, estou usando o mesmo número para vocês verem a diferença. Eu não quis colocar nenhum outro número diferente, só para vocês verem a diferença. Ó, cosseno de 120. 120 é um ângulo agudo. Agudo porque ele passou de 90, certo? Se ele passou de 90, eu tenho que transformar ele em notável. Como é que eu transformo em notável? Menos cosseno. Aí você pega 180 menos 120. 120 é o ângulo que ele me deu aqui, ó, 120. Aí você subtrai os dois, 180 menos 120 dá o que? 60. Só que o cosseno, pessoal, é negativo, certo? Não esquece desse sinal, não. Esse sinal é de muita relevância, é de muita importância. Você esqueceu, fez o cálculo direitinho, transformou na tabela direitinho e não pôs o sinal, você se lascou. Errou mesmo. Beleza? Então, cosseno de 60, olha lá na tabela,
do vídeo que nós postamos, que está claramente escrito lá para vocês, que é o mesmo que 1 sobre 2. Tá claro, pessoal? Beleza. Próxima que nós temos é a tangente. Pessoal, a tangente que eu quero, a fórmula dela é exatamente isso aqui, ó. A tangente. Tangente do ângulo, você vai pegar o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Ai, professor, não entendi nada. Tudo bem, essa é como fosse a fórmula, igual aqui em cima. Pessoal, o ângulo que eu quero é o ângulo de 120. Esse ângulo é como fosse a letrinha alfa, tá? É como fosse o alfa. Aí você vai pegar, você sabe que é seno dividido pelo cosseno. Beleza. Só que o ângulo é o mesmo que está lá na tangente. Beleza? Se aqui for 100, aqui também vai ter que ser 100. Se aqui for 150, aqui também vai ter que ser 150, tá? Aí você vai pegar, só que o de cima é seno de 120, cosseno de 120, porque 120 é o ângulo que ele quer que você descobre. Aí, seno de 120, você já sabe. Seno de 120, como é que você descobre o seno? 180 menos 120, que deu quanto? 60. E o cosseno de 120? O cosseno de 120, pessoal, é 180 menos 120, que dá quanto? Eu esqueci de colocar o menos aqui, estou lembrando agora. Que é menos cosseno de 60. Professor, por que você colocou o menos aí agora? Eu vi, hein? De onde saiu esse menos? Da fórmula, bonitão. Olha lá a fórmula, não é menos cosseno? Então tem que ser. Agora vamos lá. Quanto é que vale seno de 60? Olha a tabelinha, pessoal. Você não pode esquecer da tabelinha nono ano. Essa tabelinha você vai levar com vocês. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Só que como é o negativo, põe o negativo aqui. Aí, pessoal, aqui você tem uma fração, porque você tem numerador e denominador, dividido por outra fração. Você tem numerador aqui, ó, e denominador. Como é que se resolve fração de fração? Você conserva a primeira, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora, uma dica aí que um aluno me perguntou. Quando eu faço essa inversão, o sinal troca? Claro que não. Sinal não troca, o sinal mantém. Ou você pode manter o sinal no número 1 ou no número 2, mas o sinal mantenha. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Mantive a primeira, ó, raiz de 3 sobre 2, mantive do mesmo jeitinho, vezes... Aí agora eu inverti aqui. Ó. O que é inverter? É dar um capote. Você capotou isso aqui. Ó. O 2 estava embaixo, foi para cima. O 1 estava em cima, foi para baixo. Tá vendo? E o sinal manteve. Agora, multiplicação de frações, você multiplica numerador e multiplica denominador. Beleza, pessoal? Aí vai ficar assim, ó, 2 vezes raiz de 3 vai ficar menos, porque ó, aqui é mais, aqui é menos, mais com menos dá menos. 2 raiz de 3, tá bem aqui, ó. 2 raiz de 3. E 2 vezes 1 é 2, que tá aqui, ó. Agora você olha o coeficiente da raiz e o denominador, se dá para reduzir. Se der, você reduz. Se não der, você larga do jeito que está. Mas aqui dá para você reduzir, ó. E eu vou até dividir direto, ó. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes raiz de 3 e mantém o sinal. Tá claro, pessoal? Então, pessoal, esse método, esse raciocínio é para vocês saber o suplemento do ângulo. Não esqueça, o suplemento é 180 menos o ângulo que será dado. Agora, é claro que essas formulazinhas aqui, ó, isso aqui vocês têm que saber de todas, que na prova eu não vou colocar nenhuma. Você precisa. Beleza, pessoal? Pessoal, agora eu vou deixar um exercício e só vou mudar o ângulo. Eu quero que você calcule o seno, quero que você calcule o cosseno e quero que você calcule a tangente. Depois eu vou postar um vídeo com essa correção, beleza? Mas eu só quero que você segue esse raciocínio direitinho e faça o exercício. E depois, é claro, quando você cair no número assim, ó, você tem que ir lá na tabela e transformar. E o exercício que nós temos aqui, pessoal, é nada mais... Só esperando. É nada mais, nada menos a seguinte questão. Veja bem aqui, pessoal. Deixa eu dar uma dobrada aqui no papel. O trem não ficar muito obscuro aqui. Eu quero que vocês analisem aqui. Tá conseguindo ver aí, pessoal? Tá, né? Eu sei que vocês têm boa visão, né? Vocês é inteligente. Olha só. Tá meio rabiscado porque eu escrevi agora, ó. Com base nos ângulos obtusos. Ângulo obtuso é o que eu acabei de falar. Determine seno de 135. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Tá claro? Ó, com base nos ângulos obtusos, determine. Tá claro? Aí, letra A. Seno de 135, cosseno de 135 e tangente de seno de 35.
Pessoal, eu quero que vocês façam essas atividades do mesmo jeito, do mesmo método que eu fiz os exemplos. Beleza? Você viu que lá o ângulo que eu tinha dado aqui ó, era 120. Agora é 135. Então eu quero que você faça com os mesmos. Tudo bem? Pessoal, faça as atividades, pratique, não deixe de fazer não, isso é muito importante. E eu preciso desse retorno para que eu possa validar sua presença, te dar uma nota e vamos continuar estudando. Fique em casa, um abraço a todos.